A hérnia de disco é uma condição muito prevalente e que pode ser a causa de dor principalmente na região da lombar ou na cervical. Quando afeta o nervo ciático, além disso, ela também pode causar uma dor que se irradia para as pernas. Mas afinal, o que é uma hérnia? Como ela se forma e como que a gente pode tratar a dor gerada por ela? Meu nome é Rosiane, esse é o canal da Dor e se você quer saber a resposta dessas e de outras perguntas que você ou alguém próximo a você devem ter sobre a hérnia de disco, fica aqui com a gente. Essa é a nossa coluna. Perceba que as vértebras, que são a parte óssea, não são coladas entre si. Entre elas existe uma estrutura flexível de tecido cartilaginoso e elástico que funciona como uma verdadeira almofada, evitando o atrito entre as vértebras e amortecendo o impacto quando a gente exerce pressão na coluna. Essa estrutura é o que a gente chama de disco intervertebral. No exame de ressonância de uma coluna normal, os discos podem ser vistos dessa forma. Ao todo, nós temos 23 discos intervertebrais, 6 na coluna cervical, 12 na coluna torácica e 5 na região lombar. No entanto, a verdade é que quase ninguém na vida adulta tem todos os 23 discos da coluna normais assim, principalmente os da região lombar. Conforme o tempo vai passando e repetidas pressões vão sendo exercidas na coluna, esses discos vão se enfraquecendo e degenerando. Esse processo de degeneração, que já acontece naturalmente com a idade, pode ser acelerado ou evitado de acordo com os nossos hábitos de vida e nossa condição de saúde. Por exemplo, a má postura, a obesidade, a falta de atividades físicas, principalmente de atividades que fortaleçam os músculos de sustentação da coluna, são coisas que acabam aumentando a pressão sobre esses discos e acelerando o seu enfraquecimento. Além disso, condições como diabetes, colesterol alto e tabagismo também estão relacionadas a uma degeneração discal mais rápida. Nesse caso, não pela pressão direta, mas por alterações metabólicas que podem afetar, dentre outras coisas, também o disco, deixando ele mais suscetível à degeneração. Sabemos também que há uma predisposição genética para que essa degeneração ocorra mais rapidamente. Portanto, se seus pais ou irmãos têm alguma doença de disco, a sua chance de desenvolver uma também é maior. Mas quais seriam as alterações possíveis dos discos? A mais comum de todas é algo que a gente chama de protuberância discal. Isso ocorre quando a circunferência do disco é maior do que a do osso vertebral. Para ficar mais fácil de entender, é como se o disco normal fosse um pneu cheio e com o tempo, conforme ele vai enfraquecendo, vai se comparando ao pneu murcho. Esse tipo de alteração é extremamente comum, mesmo em quem não apresenta dor nas costas. Então, o achado de protuberância discal por si só no exame de imagem não necessariamente significa que isso tenha relação direta com os sintomas que você está sentindo. A diferença da protusão discal para a hérnia de disco é que na protusão, esse aumento do diâmetro do disco ocorre sem que haja um rompimento do anel fibroso, que é a parte mais externa e mais rígida do disco. Enquanto na hérnia de disco propriamente dita, há um rompimento dessa camada e um deslocamento do material do disco além dos seus limites, geralmente para um único lado. É importante destacar que uma protusão pode evoluir para a hérnia, mas nem sempre isso acontece. E como isso causa dor? Percebam que as raízes nervosas da coluna ficam bem próximas dos discos intervertebrais, de forma que se o disco se estende além do seu limite, ele pode comprimir um desses nervos que passam por ali. E essa compressão do nervo causa dor não só nesse local, mas em toda a área por onde esse nervo passa. Um desses nervos, por exemplo, é o famoso nervo ciático, que quando é comprimido gera uma dor na região da lombar que se irradia para as nádegas e para a parte posterior da perna, podendo até mesmo gerar formigamento ou perda de força na perna do lado afetado. Por outro lado, quando essa hérnia acontece na região da cervical, no pescoço, a dor e essas outras sensações de compressão nervosa podem se estender para os braços, às vezes alcançando até mesmo os dedos. Além da dor gerada pela compressão direta do nervo, ocorrem algumas mudanças inflamatórias ao redor do disco que geram uma irritação química local, o que leva a uma dor mais intensa no local da lesão. Mas agora que você entende o que é uma hérnia e como ela está relacionada com a dor, você deve estar se perguntando como a gente trata isso, né? E a boa notícia é que tem sim tratamento. Mas para um tratamento efetivo, o diagnóstico deve ser preciso.
A degeneração discal faz parte do nosso processo de envelhecimento, tanto que 80% dos adultos e 96% dos idosos apresentam algum tipo de degeneração de disco. Isso muitas vezes não é a causa da dor. Além disso, muitas pessoas convivem com uma hérnia de disco sem necessariamente sentirem dor ou precisarem de um tratamento mais invasivo para isso. Portanto, o simples achado de alguma alteração de disco no exame de ressonância não indica obrigatoriamente que a dor que você está sentindo seja causada por essa alteração. Algumas vezes a dor pode vir dos músculos ao redor da coluna e não dos discos. Por isso, uma avaliação médica capacitada e uma avaliação física é tão importante. Somente através de um exame físico bem feito, o médico ou a médica poderão correlacionar esses dados e te dizer qual é o melhor tratamento para o seu caso. Então, não deixe um laudo de exame definir o que você tem, tá bom? Se de fato a dor que você sente for causada pela hérnia, nós temos opções de tratamento que vão desde medicações, acupuntura, fisioterapia, bloqueios analgésicos, infiltrações e até, em casos mais graves e refratários, a indicação cirúrgica. A escolha de qual dessas opções é melhor para o seu caso vai depender muito do que você está sentindo, do quanto isso está te afetando no dia a dia, do seu histórico de saúde, dos seus hábitos de vida e do seu diagnóstico específico. Mas para todos esses casos, valem algumas dicas específicas que eu vou te passar agora. Primeiro, cuide da sua postura. A forma como a gente permanece ao longo do dia ou como a gente se movimenta, por exemplo, para pegar algum objeto, influencia diretamente na pressão que a gente exerce sobre a nossa coluna. Portanto, quanto melhor nossa postura, menos sofrimentos a gente causa para os nossos discos intervertebrais. 2. Mantenha-se ativo. Com exceção de quando você estiver com uma crise aguda de dor, em que o repouso é sim importante, no dia a dia é fundamental que você mantenha uma rotina de exercícios. O fortalecimento da musculatura próxima à coluna distribui a pressão dos nossos movimentos, aliviando a sobrecarga sobre os discos. 3. Mantenha-se num peso adequado para a sua altura. A coluna é nosso eixo de sustentação. Quanto maior o peso que ela precisa sustentar, maior a pressão que isso vai gerar nos discos intervertebrais e maior a chance de ocorrer uma hérnia ou de piorar que você já tem. E por último, não confie em um profissional que te prescreve um tratamento sem te examinar. Infelizmente, com a facilidade de acesso aos exames de imagem hoje em dia, está cada vez mais comum profissionais que nem te examinam, já solicitam um monte de exame, já solicitam uma ressonância e fazem um diagnóstico a partir desses exames. Se isso tiver acontecido com você, não volte a esse profissional. O exame físico não é opcional nos casos de dor. Ele é um dos recursos mais poderosos que a gente tem como médicos para estabelecer um diagnóstico adequado. Algumas vezes pode acontecer de o achado de uma alteração de disco ser apenas uma coincidência, visto que é algo tão comum, e a causa verdadeira da sua dor só ser diagnosticada ao exame físico, como no caso das síndromes miofasciais. Portanto, procure profissionais competentes e capacitados para te acompanhar. Hérnia de disco tem tratamento sim, não se conforme em continuar sentindo dor. Bom, por hoje eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado e se você está gostando do nosso conteúdo por aqui, deixa seu like, seu comentário e se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos. Até logo!